O artista que conhecemos aqui como Kanye West recentemente falou sobre seu diagnóstico de autismo em um podcast. Sempre que artistas são diagnosticados com autismo, eu acho que isso chama a atenção de um público que gosta desse artista e que não necessariamente sabe sobre transtornos ou nada sobre autismo. Então acho que é uma boa oportunidade para a gente entender melhor um pouco sobre isso. E para quem não sabe, o Kanye West, que na verdade hoje o nome legal dele é Ye, ele já falou diversas outras vezes sobre um outro diagnóstico que ele tem de bipolaridade. Compôs músicas falando sobre isso, falou como a bipolaridade ajuda e atrapalha ele em diversas outras entrevistas. Então, naturalmente, falar sobre um diagnóstico de autismo agora levanta algumas questões. Quer dizer que ele não tinha bipolaridade, agora ele é só autista? Como é que funciona isso? E é exatamente isso que vamos explorar aqui nesse vídeo de React. Eu sou William Shimura, sou doutorando em Psicologia, Cognição e Comportamento, mestre em Informática na Educação e especialista em Análise do Comportamento aplicada ao autismo. Sem mais delongas, vamos então à entrevista aqui conduzida pelo Justin LeBoy. How do you know when you're entering an episode or when Right you're now, in yeah, one? I watch for it beforehand, but other times it was just like, if you get to the point where it goes, you're gonna stay in that position for a while. It might go for 3 days, 4 days, a week. Aqui nesse ponto da entrevista, o entrevistador ainda pergunta sobre a bipolaridade, né? Então ele pergunta como ele sabe quando ele está entrando em episódios se referindo a um episódio de mania, né? Muito provavelmente, que é um episódio em que a pessoa pode demonstrar uma certa euforia, grande energia, altíssima autoestima. Então ela pode ficar, por exemplo, super produtiva em querer fazer vários projetos, pouco sono também durante esse período. E pela resposta do Ye, ele fala que eventualmente ele consegue ter uma certa previsibilidade de quando vai acontecer, mas ao mesmo tempo existem vários casos que somente ele está fazendo algo legal, que está dando certo, então ele quer se manter fazendo aquilo, né, porque está dando tudo certo. E claro, isso é uma tendência natural, né, não necessariamente a pessoa precisa de algum diagnóstico, qualquer pessoa vai querer se manter ali engajada nesse projeto porque isso está dando certo, está sendo legal e assim por diante. But another thing is, they call it bipolar. They put that on me. I said it. I put it on an album. People call you. You start calling yourself. Yeah. Call a girl a. She start calling herself a. Já nesse trecho da entrevista, ao que eu consigo interpretar, ele fala em um tom de crítica, né? Faz vários questionamentos, no sentido de que me taxaram de bipolar, me colocaram esse título, então eu passei a me aceitar, eu fui lá e coloquei num álbum que eu sou bipolar, fui lá e repliquei isso sem pensar, e ele continua dando outros exemplos. Poxa, se eu chamar o fulano de tal coisa, o fulano vai achar que ele é tal coisa. E agora, nesse próximo trecho aqui, ele vai falar sobre o diagnóstico dele de autismo. I went to this doctor, one that worked with Justin Bieber. My wife took me to do that because she said something about your personality doesn't feel like it's bipolar. I've seen bipolar before, and come to find out it's really a case of autism. Então, nesse trecho, ele fala como ele foi atrás de um profissional que, para qualificar o profissional, ele fala que é o mesmo profissional que atendeu Justin Bieber e outras celebridades, e que isso teria sido por conta de uma desconfiança da mulher dele, né? Que a mulher dele, então, que ela já viu pessoas bipolares antes e que ela olhou pro Kanye West, analisou e falou assim, poxa, eu acho que você não é bipolar não, alguma coisa da sua personalidade não encaixa em bipolaridade. Aqui existe uma questão a se diferenciar que seria a questão de um transtorno de humor para um transtorno de personalidade. Quando estamos falando de personalidade, geralmente isso se refere a algo que faz muita parte da identidade da pessoa, algo que se refere aos padrões comportamentais dela ao longo da vida e que ela desenvolveu ali na adolescência e que se estabilizou a partir da vida adulta e que se mantém estável em algum nível. E quando estamos falando de transtornos de humor, geralmente estamos falando mais diretamente a questões relacionadas a motivação, a disposição, ou seja, em geral as emoções dessa pessoa, se ela tá mais para baixo, no sentido de que ela não vê perspectiva na vida, que ela não quer saber de nada, perdeu interesse sobre as coisas, ou pode se referir justamente ao contrário, um estado emocional ali que a pessoa se sente muito energética, que ela vai dominar o mundo, que ela vai conseguir abraçar diversas coisas ao mesmo tempo. Mas claro que questões de humor também se refletem a padrões comportamentais. A pessoa pode vir também a falhar em
questões básicas da vida diária, como, por exemplo, tomar banho, higiene pessoal, se alimentar. Mas, claro, os seres humanos são complexos, não existe necessariamente uma caixinha da identidade, da personalidade e uma caixinha do humor. Entretanto, nessa situação, estou apenas aproveitando um pouquinho para a gente conseguir refletir, né, o que mais diretamente está associado com o que a gente chama de transtorno de humor e o que está associado mais diretamente com transtorno de personalidade. E aplicando esse raciocínio ao que o Ye acabou de falar aqui sobre a esposa dele, né, que viu que a personalidade dele não se encaixava com bipolaridade, então a gente vê que, tecnicamente falando, isso não faz tanto sentido assim. Afinal de contas, uma pessoa pode ter um transtorno de humor com bipolaridade e, ao mesmo tempo, também ter um transtorno de personalidade X, por exemplo. Mas, claro, temos que considerar aqui que ele não está dando uma aula ou falando tecnicamente sobre os transtornos, então esse erro técnico não necessariamente significa que invalida o fato de que o diagnóstico dele possivelmente estava errado, quem sabe, não sabemos. Mas vamos assistir aqui ao restante do podcast então. Autism takes you to a Rain Man thing where you're like, oh man, I'm gonna wear this Trump hat because I just like Trump in general. Yeah. And then when people tell you to not do it, you just get on that one point. And that's my problem when fans tell me to do my album a certain way. Yeah. I'll do it the opposite way just because. Nesse trecho aqui temos duas coisas para se comentar. A primeira que eu acho interessante é que ele citou o filme Rain Man. Em um vídeo anterior aqui do canal eu também já citei esse filme, é um filme muito legal na verdade, e ele foi um dos primeiros filmes a passar alguma imagem sobre o autismo na mídia. E é interessante notar que o Ye, durante a entrevista, ele fala que, poxa, se eu tô falando de autismo, alguém pode pensar logo imaginar o Rain Man, mas calma, não é bem assim. E logo a seguir, nesse mesmo trecho, ele fala como o autismo se relaciona com ele no sentido de que ele gosta de fazer o oposto do que os fãs dizem para ele não fazer. E nesse ponto, o relato dele não encaixa muito bem com o autismo, na verdade. É bem possível, sim, que uma pessoa autista, ainda mais uma pessoa autista nível 1 de suporte, né, ou o antigo entendido como síndrome de Asperger, que seria provavelmente o caso dele, que ao longo da vida seja taxado como uma pessoa insistente, uma pessoa teimosa, por conta de um padrão inflexível, principalmente sobre alguns pontos que a pessoa acredita e defende e acha que é melhor, e enfim, então nesse sentido, a rigidez característica ali no autismo pode levar a ela a realmente ser uma pessoa que vai ser taxada como alguém que não ouve os outros, que faz o que ela quer, que é muito teimosa, insistente na mesma coisa, mas no relato do Ye fica parecendo que a questão aqui mais clara é ele estar em oposição ao que os fãs querem que ele faça. Ele cita um exemplo de ter usado o boné de apoio ao Donald Trump e os fãs não terem gostado, falaram para ele tirar o boné e que isso seria um fator motivador, né? Poxa, agora que vocês estão falando para eu não fazer isso, é que eu vou fazer mesmo. Essa característica em específico me parece algo mais diretamente associado ao que a gente chama, na verdade, de transtorno opositivo desafiador, que, como o próprio nome diz, justamente se refere a desafiar regras, a desobedecer, a estar em oposição com aquilo que sugerem ou falam para a pessoa que seria melhor ela fazer ou que vai ser bom ela fazer. E esse é um transtorno geralmente diagnosticado mais em crianças e adolescentes, apesar de que teoricamente um adulto também pode receber esse diagnóstico. E no âmbito do autismo não é incomum vermos casos de crianças que são diagnosticadas tanto com autismo quanto também o TOD, né, que é esse transtorno opositivo desafiador. Apesar de que existe uma complexidade aí, principalmente nos casos de autismo severo, nível 3 de suporte, porque é difícil de esperar que uma criança autista vai obedecer e seguir as regras que a princípio podem não fazer nenhum sentido para ela só porque as pessoas e os adultos em volta estão falando que ela tem que obedecer. Então existe toda uma reflexão por trás disso, se faz sentido realmente dar um diagnóstico de TOD para um caso como esse, mas isso seria assunto para outro vídeo. Por fim, fica realmente parecendo aqui que o Ye, ele entende que o diagnóstico dele antes de bipolaridade estava errado e que agora o diagnóstico certo é o diagnóstico de autismo. Apesar de que teoricamente as duas coisas não são excludentes, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, bipolaridade se refere a um transtorno de humor, mas no caso dele ele sugere que realmente estava errado, que o certo agora é o diagnóstico de autismo. E nesse ponto aqui eu acho que temos uma reflexão pertinente para se fazer, porque no caso dele ele já tinha lançado uma linha de produtos, um álbum que incorporava essa identidade bipolar. Então, por exemplo, temos essa camiseta aqui, né, que tem a frase "Eu odeio ser bipolar, é incrível".
E claro, isso aqui é apenas um produto, ele tem um álbum todo sobre isso e tudo mais. Então acho que esse caso serve para ilustrar possíveis complexidades e quão nocivo pode ser para a própria pessoa e para pessoas que vão comprar esses produtos ou consumir conteúdo dessa pessoa que ela fala sobre transtorno X, enquanto na verdade se trata de um caso de uma pessoa que não passou por um processo de avaliação e diagnóstico tão rigoroso. Por um lado, é ótimo que pessoas estejam falando mais sobre transtornos, saúde mental e que isso tenha um debate aberto na internet. Por outro lado, também não podemos abrir mão de algum nível de rigor para termos certeza que estamos consumindo informação de qualidade de fato. Afinal, informações erradas e um diagnóstico errado pode prejudicar ainda mais a qualidade de vida da pessoa. Antes de fechar esse vídeo, caso você queira apoiar o canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo e deixe um comentário, que isso ajuda bastante. E convido vocês a explorarem outros vídeos aqui do canal, onde falo bastante sobre o autismo, suas características, diagnóstico, compartilho algumas histórias pessoais também. E como de costume, muito obrigado pela sua visualização.